Então, seja bem-vindo a um vídeo que a gente vai deixar quase que exclusivo aqui na nossa comunidade, que é um vídeo sobre as VWAPs. Eu vou mostrar para vocês, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, lógico, da VWAP, que é uma média ponderada sobre o volume, que é onde a gente consegue entender aonde que estão posicionados os grandes players, né? Não significa que eles estão posicionados naquele ponto, mas o volume, digamos, o maior volume negociado com uma média ponderada está naquele ponto de preço. Porém, a gente tem três médias que a gente pode analisar a VWAP, que é a média VWAP do gráfico diário, que é do intraday. A gente pode também olhar ela num gráfico semanal e a gente também pode olhar essa mesma média num gráfico mensal. E é aí que mora o negócio. Eu vou mostrar para vocês diretamente aqui no gráfico, sem muita história. Vamos pular lá para o gráfico, eu vou mostrar para vocês. Então eu já estou aqui dentro do meu tema, VWAPs. O que acontece? Se você observar, tá? É um gráfico bem limpo e eu tenho somente as VWAPs. Por quê? Porque quando eu venho analisar isso daqui, eu não quero viés nenhum. Então, por exemplo, se eu tivesse com o meu ATR limpo, que é um dos modelos que eu gosto de dar uma analisada muitas vezes, então tá aqui o ATR limpo, que é sem as médias e somente o ATR, né? É as cores ali de tendência. Então pode ver que o gráfico limpo da VWAP ele já me dá uma visão um pouco diferente do que está acontecendo. Então vamos lá. O que seriam as médias VWAPs? Tá? A gente tem as médias VWAPs aqui do gráfico diário, tá? Então que é esta média marronzinha que tem aqui. Como é que a gente adiciona elas? Para quem não sabe, a gente vem aqui em indicadores, então tu clica em cima e aí vai aparecer isso daqui, né? Já está adicionado no gráfico que já está, mas provavelmente vocês, a gente iria, digamos, simplesmente aparecer a média laranjinha, que é a primeira média que vocês estão vendo aqui, e adicionar isso no gráfico, tá? Não é nem perguntar nada. Agora, por exemplo, quando vocês adicionam ela, ela já vem como padrão, porque a maioria das pessoas utilizam elas, digamos, no intraday, que é isso aqui, ó. Neste dia aqui, ali embaixo aqui, ó, você consegue enxergar o dia, tá bom? Então, se eu passo o mouse, ó, a gente está falando aqui do dia 21. Então, a gente está aqui no dia 21 e aqui 22. Beleza, então a gente tem aqui a VWAP do diário. Então, se vocês adicionarem mais médias VWAPs, o que vocês podem fazer? Cliquem em cima delas aqui duas vezes. Vocês podem mudar aqui para o semanal e para o mensal. Tem também aqui a do intraday, tá? Mas é que aparece aqui, que eu quis dizer intraday antes, tá? Na verdade é a do diário. Então, a média mais utilizada é a do diário. Então vocês peguem, adicionem 3 VWAPs, cliquem em cima duas vezes e botem ali, ó, mais duas, né? A do mensal e a do semanal. Então aqui em cima, ó, esta média rosa que vocês estão vendo, ela é a do mensal. É a minha média do mensal. Esta média branca é a do semanal. Então se eu pegar no início do mês, aqui 30, aqui dia 1, certo? Então se a gente observar no dia 1, a média rosa, que é a minha do mensal, se eu clicar duas vezes, vocês estão vendo aqui, ó, mensal, ela está acompanhando a do diário. Aí chega no próximo dia, ela já começa a se distanciar. Esse é um ponto importante, tá? Porque a média mensal da VWAP, a gente tem que, daqui a pouco, não considerá-la tanto nos primeiros dias, tá? Principalmente na primeira semana. Até porque na primeira semana vai estar, daqui a pouco, formando a média semanal, mas ela não é a semanal do mês. Pode ver aqui que a gente inicia o mês, aqui no dia 1º, tá vendo? E a gente ainda tem a média do semanal, que é essa branca aqui em cima, a VWAP semanal aqui em cima, porque provavelmente no início do mês aqui não tinha fechado a semana, entende? Então a semana se inicia a partir deste ponto aqui. Então, passando uns 10 dias, por exemplo, do mês, a gente começa a ter o quê? Esta média mensal, ela começa a ficar extremamente relevante. O porquê que ela começa a ficar extremamente relevante? Se a gente observar o gráfico, sempre que a gente afasta muito da VWAP mensal, a gente acaba retornando para ela. Então ela acaba se tornando uma média móvel, porém é uma média que sempre a gente vai buscar. Dificilmente tu vai encontrar a VWAP em tendência. Aqui ela afastou, mas uma hora volta lá. E olha onde que foi. Olha onde que a gente foi. A gente passou... Quanto tempo a gente passou caindo aqui? A gente passou do dia 3 de agosto até o dia 21 de agosto, e a gente foi encontrar de novo lá a VWAP lá no dia 23 de agosto. Isto é, a gente passou desde o início de agosto até o final de agosto afastado dela, mas chegou um ponto, cara, que a gente foi lá buscar aquela média. Então é uma média extremamente relevante para a gente tentar entender que quando a gente está muito distante dela, muito difícil a gente não ir buscar ela. Olha como a gente estava bem alto, a gente foi aonde? Lá na VWAP do gráfico mensal. Para mim é uma das VWAPs mais tops que tem de trabalhar a partir da primeira semana, segunda semana do mês, principalmente da metade do mês para o final do mês, porque é ali que a gente vai ter uma referência muito grande da onde a gente está, tá bom? Então prestem atenção nisso. Então qual é a forma ideal que a gente pode trabalhar este indicador? Então uma das formas que a gente tem que observar esse indicador, pessoal, é tentar pegar confluências. Não é simplesmente, vai bater na média do mensal e eu vou fazer uma venda. Olha, isso até é possível de se fazer, tá? Mas eu não acredito que seria uma boa opção. Eu acredito que é muito mais interessante a gente pegar
confluências. O que seriam confluências? Por exemplo, considerando aqui uma média mensal. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Ela também vai servir aqui para semanal e para do diário. Mas a gente tem que entender que a média do semanal, essa aqui, a do semanal e a do mensal, elas são muito mais poderosas que a do diário. Então, sempre que vocês observarem que a gente esteja muito afastado do semanal, da VWAP do semanal ou do mensal, e a gente estiver chegando próximo dela, prestem atenção nas confluências. Que tipo de confluência? Vamos pensar aqui, ó. Desta vez aqui a gente chegou lá muito longe da média do semanal, da VWAP semanal, a gente bate na semanal. O que a gente tem que fazer? Neste primeiro toque, no meu entendimento, nada, porque a gente ainda não tem nada aqui no preço para nos dizer alguma coisa. Porém, desta segunda vez que está tocando, e eu não me refiro ao segundo toque, eu me refiro aqui à confluência de termos um topo junto. Esta é a confluência que eu quero dizer, não é porque é o segundo toque, é porque a gente tem uma confluência, a gente tem a média do semanal e mais um topo junto. Então aqui sim tu pode até trabalhar uma venda apregoado, digamos, determinando um risco de 150 pontos para cima, 100 pontos para cima, para 150 para 200 pontos para baixo, isso considerando índice futuro, tá bom, pessoal? Então observem isso que eu estou falando, procurem confluência nas médias. Agora, quando elas estiverem próximas aqui, ó, início do mês de setembro, isso aqui foi o final do mês de agosto, tá vendo? Então agora aqui no início do mês, essas médias elas acabam que elas ficam muito próximas. Somente a VWAP do diário que ela vai estar diferente das outras. Pode ver que aqui a gente tem a semanal e a mensal trabalhando juntas. Daí vai passar, vai virar a semana, aí sim a semanal começa a se transformar em outra coisa. Então essas duas médias elas vão começar a ser interessantes a partir da primeira e segunda semana. A semanal a partir da primeira, vamos combinar assim, e a mensal, acho que a partir do dia 15, que é a segunda semana, porque daí sim a gente começa a ter uma referência bem mais interessante. Então, se a gente observar as confluências, repara aqui que a gente estava bem distante, tanto da semanal quanto da mensal. Então, observe o seguinte, quando a gente troca de semana, tu pode considerar também aonde que se encontra a média semanal anterior, porque a gente recém começou uma semana nova, então ela não tem muita relevância, mas esse ponto aqui tem relevância. Vocês conseguem perceber que o mercado ele veio, deu uma puxada para cima e quando ele caiu forte, a gente teve uma defesa absurda aqui nesse ponto, tanto é que jogou o preço de volta para cima de uma forma muito rápida. A gente chegou a andar aqui quase 1000 pontos para cima, depois do que? Da gente ter tocado lá na região da VWAP do gráfico semanal. Porém, a gente tem aqui confluência. A gente tem o que aqui? Aqui a gente tem o fundo. Essa é a confluência que eu quero dizer para vocês. E aí depois a gente afasta, beleza, a gente ganha essa VWAP, a gente foi lá, tomou um impulso, a gente fura essa média VWAP do semanal e o que acontece aqui embaixo de novo? A gente se segura em cima da VWAP mensal e olha a confluência de fundo aqui. Ah, Guilherme, mas ela foi para cima e depois ela desceu. Pois então, mas a gente foi para cima aqui quanto? A gente foi 400 pontos para cima. Então, se a gente observar aqui, o que a gente tem aqui, pessoal? Por que é importante? Então, a gente vem com o mercado caindo, a gente volta, a gente faz tipo um pullback pré-rompimento para tentar romper essa VWAP. A gente vem, a gente bate nela, a gente volta aqui para cima e o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um sinal de venda aqui. A gente poderia aqui, pessoal, ter um sinal de venda para acreditar que a gente ia furar tudo aqui. Porém, a gente está em cima da VWAP do mensal. Então, esse sinal aqui, pessoal, ele acaba se tornando muito arriscado. E seria um sinal por price action bem interessante. Por quê? Porque a gente tem um pivô de baixa que já deixou a mínima fechada aqui embaixo. E se vocês observarem a retração de Fibo dessa pernada, olha onde a gente foi. A gente foi lá no 50% 618 e rejeitou. Então, para quem está analisando somente o gráfico, não está percebendo que a gente tem uma VWAP do mensal aqui embaixo, pode acreditar perfeitamente que a gente pode vir furar aqui direto e fazer mais uma pernada de baixa. E não estaria errado analisando somente price action aqui. Porém, a gente tem uma VWAP do mensal aqui embaixo. Então, esse sinal de venda que a gente tem aqui, pessoal, ele acaba se tornando extremamente perigoso. Então, depois que a gente volta para cima e aí a gente forma um outro sinal, aí, quem sabe, numa segunda tentativa, se tu tá atento à VWAP, aí tu pode até querer tentar arriscar alguma coisa. Mas eu, particularmente, prefiro esperar a gente romper essas regiões para a gente tentar achar alguma coisa. Todas as vezes que eu tentei acreditar que a gente ia romper, eu acabei tomando stop, que seja uma violinada ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente está em cima de uma região de preço extremamente forte. A gente está falando da média ponderada, o posicionamento dos players, dos grandes players, num gráfico mensal, aonde eles estão posicionados. Então, se o mercado vem caindo forte e ele encontra a VWAP do mensal, pessoal, vai ter defesa. Dificilmente o gráfico vai passar reto. Pode passar reto? Pode passar reto, mas na grande maioria das vezes a gente vai ter defesa. Assim como a gente vem aqui,
a gente corrigiu, a gente furou direto, a gente corrigiu, a gente ficou aqui em cima dela. Isso daqui, pessoal, a gente fala assim, ó, região, a gente tá em cima da média VWAP do mensal. Tá vendo que a gente tá em cima dela? A gente passou, tá ali pipocando. Vai saber o que estão fazendo aqui os grandes players. Será que eles estão acumulando um pouco mais para cima para tocar para baixo? Essa que é a questão, a gente não tem como saber. Então, se a gente observa essa média mensal, essa VWAP mensal, ela pode nos ajudar bastante para a gente tentar entender. Então, as regras principais: muito longe da média semanal ou mensal, a gente tende a buscá-la de novo. Se a gente passou dela, a gente pode se afastar dela e daqui a pouco, se estiver muito longe, começa a observar, começa a não procurar por compra se estiver muito distante dela. Se estiver muito distante dela para baixo, começa a não procurar por venda, porque daqui a pouco tu vai tentar entrar numa operação de venda e o mercado está prestes a querer voltar lá na VWAP do semanal ou do mensal. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os avisos da plataforma quando a gente lança novos vídeos. E agora, com muito mais frequência, eu vou começar a largar vários vídeos aí para dicas de day trade aqui para dentro do índice futuro, que é onde eu opero bastante aqui, tentar ajudar o pessoal. Apesar da gente trabalhar muito lá nas análises do Bitcoin, a gente vai tentar mostrar o que a gente faz aqui dentro do índice, como é que a gente, digamos, tenta visualizar o mercado aqui, quais são as nossas formas da gente tentar identificar as melhores oportunidades. Beleza? Então, pessoal, era isso. Um abraço.